todas aquelas histórias eram mentiras, pois havia enviado um fantasma para a cela de Tanio antes de ir para as montanhas. E descobriu que realmente o único motivo para ela ter jogado o corpo no rio era porque Tanio queria que a serpente o devorasse. Kotoko ainda diz que a serpente estava equivocada na sua interpretação da frase que Tanio havia dito, mas como a cobra era uma deusa anciã, ela nunca admitiria que errou, e por isso Kotoko inventou todas aquelas histórias até chegar em uma que a serpente julgasse aceitável. Após isso, 2 anos se passam, e vemos que Saki, a ex-namorada de Kuro, ainda é uma policial em outra cidade. E durante um almoço com um colega de profissão, o investigador Tokonosuke Terada, Saki fala sobre o caso de uma aparição chamada Mulher de Aço Nanase, que era uma jovem com um corpo escultural, mas sem rosto, que aparecia segurando uma grande barra de ferro, e cuja última aparição teria sido na noite anterior, quando um universitário acabou se acidentando e jogando o carro dentro de um rio, ao vê-la no meio da estrada. Porém, Terada não acredita muito nessa história de assombrações, e Saki tenta fazê-lo despertar para a existência de yokais, pois ela mesma já tinha visto um deles anteriormente. E podemos notar que Saki ainda não tinha superado a descoberta sobre quem realmente era o ex-namorado. À noite, a moça está indo para casa, no momento em que se depara com Kotoko enfrentando justamente a Mulher de Aço Nanase. Mas as duas jovens inicialmente não se reconhecem, e Saki, que estava cansada de como estava depressiva desde que havia descoberto sobre os yokais, decide enfrentar a assombração. Porém, ela não tem sucesso e acaba sendo salva por Kotoko. A Mulher de Aço Nanase logo bate em retirada, e a deusa da sabedoria pede que Saki esqueça tudo aquilo e não contasse a ninguém o que havia visto, pois ela não queria a polícia envolvida no caso. Bom, já é tarde demais, né? É então que Saki puxa seu distintivo e Kotoko enfim descobre a identidade dela, dizendo que se arrependia de tê-la salvo. Em seguida, a garota se apresenta como sendo a atual namorada de Kuro, e Saki responde com um murro no meio da cara. Depois disso, as duas vão até o apartamento da policial, tratar dos ferimentos que Kotoko havia ganho na luta contra a Mulher de Aço, e lá Saki demonstra não acreditar que a loira realmente estivesse namorando com Kuro. E suas suspeitas ficam ainda mais fortes, quando Kotoko tenta provar que sua história era verdadeira, mostrando diversas fotos dela com o rapaz, onde Kuro não parecia nada feliz. Então, Saki questiona o porquê do cara não estar enfrentando a assombração junto com ela, e Kotoko conta entristecida que Kuro estava desaparecido há uma semana. Após um tempo, Kotoko vai embora no ombro de um esqueleto gigante, enquanto no apartamento, Saki começa a investigar mais sobre a Mulher de Metal, descobrindo que seu nome verdadeiro era Karin Nanase. Ela também descobre que em vida, Karin havia sido uma atriz famosa, conhecida por seu corpo escultural, e que tinha sido acusada por diversas revistas de ter finalizado o próprio pai, e por conta desse boato a moça acabou se afastando da grande mídia. Um tempo depois do seu afastamento, a moça foi encontrada sem vida, após ter sido esmagada por vigas de metal de um prédio em construção, que acabaram deixando seu rosto desfigurado. Em outro ponto da cidade, Kotoko também busca informações sobre Karin que pudessem ajudá-la a derrotar a Mulher de Metal, e encontra basicamente as mesmas informações que Saki. Contudo, ela deduz que precisava de mais informações sobre o caso, e resolve mandar 2 yokais até Saki, a fim de que pudesse usar o fato de que a jovem era uma policial para conseguir mais informações a respeito da investigação. Então elas marcam de se encontrar em um restaurante, mas antes que Saki chegue, Kotoko é avisada pelo fantasma de um menino sobre a Mulher de Aço ter aparecido próximo dali. A garota sai correndo de lá atrás da assombração, e a encontra lutando com ninguém mais ninguém menos que Kuro. Saki chega até o local pouco depois, e as duas ficam assistindo enquanto Kuro luta com a assombração. A ex-namorada dele tenta intervir, mas Kotoko a impede, dizendo para as duas apenas observarem. E ao mesmo tempo o rapaz acaba levando uma grande pancada no rosto, e tem a sua cabeça esmagada. Mas logo a seguir ele retorna à vida, se curando de todos os ferimentos. Desse modo ele caminha até a Mulher de Aço mais uma vez, e desvia de um golpe dela como se tivesse previsto o futuro. Saki, que estava vendo tudo aquilo assustada, tenta intervir na luta mais uma vez, porém Kotoko a impede novamente, revelando que Kuro era imortal por conta da carne de sereia que ele comeu. E além disso, o rapaz podia ver o futuro, por ter comido a carne de um yokai chamado Kudan. Assim vemos um flashback de quando um ancestral de Kuro buscava possuir o poder de prever o futuro, mas os Kudans sempre faleciam após terem suas visões, e isso se repetiu nos humanos que comiam sua carne. De forma que o ancestral de Kuro concluiu que deveria misturar a carne de sereia para anular os efeitos colaterais da carne de Kudan. No entanto, essa mistura acabou sendo fatal para todos que a comiam, até que Kuro conseguiu sobreviver e ganhou os poderes dos seres míticos. Só que para usar a habilidade de ver o futuro, o rapaz deveria morrer e retornar à vida. De volta ao presente, Kuro usa suas previsões para agarrar a Mulher de Aço Nanase e atacar seu pescoço, mas isso não adianta de nada, e logo ela está de pé novamente. Porém, ela foge assim que Kotoko revela sua presença. Mais tarde, os 3 jovens vão até o apartamento de Saki, onde Kotoko conta que a Mulher de Aço era uma yokai criada através da imaginação das pessoas, e que ela havia ficado tão poderosa em tão pouco tempo por culpa da internet, que espalha as informações de forma rápida para todos os cantos do mundo. Além disso, Kotoko conta que, diferente de outras lendas urbanas, o boato sobre a Mulher de Aço Nanase surgiu em um site, onde deram todas as características físicas para ela, usando Karin Nanase como base, de forma que a assombração só passou a existir por conta do site, tendo tomado a exata forma que os internautas haviam lhe imaginado. Então Kotoko diz que para derrotarem a Mulher
Mulher de Aço, eles precisam reescrever a história dela, de um jeito que a tornasse interessante o suficiente para que todos parem de acreditar que a assombração era real, fazendo com que a Mulher de Aço perca seus poderes e acabe sumindo. Porém, para prosseguir com esse plano, Kotoko precisa de mais informações, e ela pede a Saki os arquivos da investigação. Inicialmente, Saki tenta negar, mas Kotoko acaba pegando um envelope contendo as informações, que estava escondido sobre um travesseiro. Assim, a policial abre o jogo com os outros, contando que, segundo as investigações, Karin Nanase não tinha tentado proteger o rosto, como era de costume em casos como esse, o que abria brecha para especulações, e Saki diz que existia a chance de mais alguém ter estado na cena do crime, e essa pessoa fez com que a famosa desmaiasse, de maneira que ela não poderia reagir quando a viga caiu sobre sua cabeça. Contudo, ela ainda conta que essa teoria havia sido descartada pela polícia, e que a versão mais aceita era que toda a pressão psicológica que a modelo vinha tendo podia ter deixado ela tão distraída a ponto de seus reflexos terem sido lentos demais para reagir à queda da viga. Após ouvir tudo aquilo atentamente, Kotoko propõe que eles deveriam ir até a construção onde a mulher havia perdido a vida, em busca de uma testemunha para saberem exatamente como Karin faleceu. No local, a deusa da sabedoria faz um ritual de invocação, e o fantasma de um operário surge, dizendo que tinha presenciado o instante em que Karin faleceu. Ele conta que naquela noite, a moça estava parecendo extremamente depressiva, e quando a viga de metal caiu em cima dela, a jovem nem tentou se proteger, como se quisesse ser esmagada. Isso comprova que a mulher não tinha sido finalizada, e faz o trio concordar em prosseguir com o plano de inventar uma nova história para desviar o foco das pessoas. Mais tarde, Kotoko e Kuro se despedem de Saki, e enquanto estão indo até o hotel, o casal conversa sobre os poderes do rapaz de ver os futuros alternativos. Nessa hora, é explicado que pouco antes de Kuro falecer, ele podia ver várias linhas do tempo, e se agarrar a uma delas, e essa linha seria o futuro que se tornaria realidade. O cara é praticamente um Doutor Estranho melhorado. Contudo, da última vez, Kuro não conseguiu segurar uma linha do tempo onde a Mulher de Aço era derrotada, pois todas elas pareciam distantes dele, e Kotoko diz que teria que fazer de tudo para que na próxima vez, um desses futuros estivessem mais próximos do amado. Simultaneamente, em outro ponto da cidade, Terada, o investigador amigo de Saki, encontra a Mulher de Aço Nanase, mas ele ainda não acredita que ela era um fantasma, e tenta enfrentar o ser sobrenatural com as suas próprias mãos. No entanto, como vocês devem ter esperado, aquilo não dá resultado, e logo ele é esmagado pela barra de ferro que a criatura carregava. Então, após esse incidente, os boatos sobre a Mulher de Aço Nanase só aumentaram, o que dificulta ainda mais a missão dos jovens de finalizar a assombração. No dia seguinte, Saki é interrogada na delegacia de polícia por um investigador sobre o falecimento de Terada, pois foram encontradas mensagens dela no celular do homem. Contudo, nada que a incriminasse, e a moça se culpa por não ter conseguido fazê-lo entender a gravidade da situação relacionada à Mulher de Aço Nanase. Nesse instante, Saki recebe uma mensagem de Kotoko, pedindo que a policial vá até o hotel onde ela e Kuro estavam hospedados. À noite, Saki encontra o casal no local combinado, e os três começam a pensar em uma história para tirar o foco da assombração, pois precisavam derrotá-la naquela noite, já que a atenção que a Mulher de Aço estava chamando faria com que entusiastas de atividades paranormais fossem até a cidade para pesquisar sobre o caso, de forma que essas pessoas correriam um grande perigo, por conta da fantasma estar ficando cada vez mais violenta e poderia facilmente fazer outras vítimas. Porém, um tempo depois, eles ainda não encontraram uma solução, e Kotoko fica desesperada com aquilo. Kuro então dá a ideia deles criarem mais de uma solução para o mistério da Mulher de Aço, de maneira que eles não se limitariam a apenas uma história, e deixariam que a imaginação das pessoas fosse em direção ao fim que Kotoko